Olá, amores da minha life, tudo bem com vocês? Segue agora então, conforme prometido, a nossa aula do 8º ano de revisão, ok? Revisão sobre sistema cardiovascular. Estudem bastante, boa prova, beijos! Vamos lá então, pessoal, mais um vídeo de revisão do sistema cardiovascular 8º ano, ok? Então, começando pelo coração, né? O nosso sistema cardiovascular é um sistema composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos que nós veremos adiante. Então, falando propriamente dita do coração, nós temos o coração dividido em 4 cavidades. Então, nós temos átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essas são as 4 cavidades do coração. Além dessas 4 cavidades, nós temos os vasos sanguíneos que chegam ao coração e os vasos sanguíneos que saem do coração. Os que chegam no coração, nós temos a chegada de veias no átrio direito, que é a veia cava superior e a veia cava inferior. E no átrio esquerdo, nós temos a chegada de veias, que são as veias pulmonares superior e as veias pulmonares inferiores, ok? Então, são 4 veias pulmonares chegando no átrio esquerdo e 2 veias cava chegando no átrio direito. Saindo do ventrículo direito, nós temos a artéria tronco-pulmonar, tá? Ou simplesmente artéria pulmonar. E saindo do ventrículo esquerdo, nós temos a artéria aorta. Então, esses são os 4 vasos principais e as 4 cavidades principais do coração. Além das cavidades e dos vasos sanguíneos, nós temos também as válvulas, válvulas ou valvas. Então, no nosso coração existem 2 válvulas que nós chamamos de válvula atrioventricular, tá? Então, a do lado direito é a válvula atrioventricular direita, que antigamente era chamada de válvula tricúspide, e do lado esquerdo nós temos a válvula atrioventricular esquerda, que antigamente era chamada de mitral ou bicúspide, certo? E na entrada das artérias, saindo do coração, entrando nas artérias, nós também temos outras 2 válvulas. Na artéria pulmonar, nós temos a válvula tronco-pulmonar. E na artéria aorta, nós temos a válvula ou valva da aorta, tá? E qual a função dessas válvulas? Essas válvulas, elas impedem o refluxo de sangue. Então, elas fazem com que o coração, que o sangue vá sempre no mesmo sentido dentro do coração. Então, o sangue sempre vai circular dos átrios para os ventrículos e depois dos ventrículos para as artérias, de modo que não retorne sangue ao coração. Tudo bem? Então, a gente não pode ter o sangue retornando na cavidade anterior, no caso do átrio, e a gente não pode ter sangue voltando na outra cavidade do ventrículo. Tudo bem? Então, essa é a função das válvulas do coração. Além disso, falando especificamente no coração, nós temos as paredes do coração. Então, o coração ele é feito de 3 camadas, tá? Na parte interna é o endocárdio, que ele é feito de tecido epitelial. No meio, nós temos o miocárdio, que ele é feito de tecido muscular, tá? Tecido muscular estriado cardíaco. E na parte de fora do coração, nós temos outro material, outro tecido, de tecido epitelial, chamado pericárdio, tá? Nessa imagem está dividida, o pericárdio está dividido nas etapas, mas vocês para o 8º ano basta saber o quê? Que nós temos o endocárdio, que é a mucosa, que reveste internamente o coração, o miocárdio, que é o músculo propriamente dito do coração, e o pericárdio, que é o tecido que reveste externamente o coração. Ainda no coração, nós temos uma região que está localizada aqui, ó, no átrio direito, chamado nó sinoatrial. Para que serve esse nó sinoatrial? É ele que comanda os batimentos cardíacos do coração. O impulso elétrico do coração é comandado pelo nó
sinoatrial, que também pode ser chamado de nódulo sinoatrial. Então, o que acontece? O coração, ele bate independente do cérebro. É por esse motivo que quando as pessoas têm morte cerebral, o coração continua batendo, porém de maneira fraca, e isso faz com que o sangue continue circulando. Dessa maneira, os órgãos continuam recebendo sangue e a gente consegue fazer a doação de órgãos após a morte cerebral, certo? Então, o nó sinoatrial, também chamado de nódulo sinoatrial, ele fica localizado aqui no átrio direito e quando ele por conta própria emite um impulso elétrico que se propaga pelo coração. E é graças a esse nó sinoatrial que nós temos o batimento cardíaco e o impulso cardíaco e a contração. Então, a contração do coração a gente chama de contração, é a sístole, e o relaxamento do coração é a diástole. Continuando aqui então com os vasos sanguíneos do coração, nós temos saindo do coração as artérias e retornando ao coração as veias, tá? Qual é a diferença entre artérias e veias? Além dessa, então a artéria sai do coração, veia retorna ao coração. Outra diferença é que a artéria, ela tem na sua camada celular, ela tem uma camada de músculo, tá? Então ela é mais calibrosa, a parede da artéria é mais grossa e ela tem músculo, justamente para aguentar a pressão que vem do coração, tá? Então essa pressão do coração é uma pressão arterial, ok? Essa é a pressão arterial. Saindo do coração, então, passa pela artéria. A artéria, ela é mais calibrosa, aí ela tem as artérias menores, que são chamadas de arteríolas. Elas são mais finas. As arteríolas, elas chegam nos tecidos e nos tecidos elas fazem a troca gasosa, que nós chamamos de hematose tecidual. Então, sai do sangue o oxigênio e os nutrientes e a célula devolve para o sangue os resíduos que ela utilizou. Então, isso acontece nos capilares, que são vasos microscópicos. Esses capilares, então, eles retornam ao coração através de vênulas, que são veias de menor calibre, e essas veias desembocam e formam uma veia que é mais calibrosa, tá? E aí a veia retorna ao coração. Lembrando, então, diferença básica entre artéria e veia. A artéria sai do coração, ela é com a parede calibrosa, ela é profunda, tem pressão arterial e por ser profunda nós não vemos, mas nós sentimos. Já as veias, elas são mais superficiais, nós não temos pressão nela, então nós não sentimos veia, mas nós vemos a veia e ela é com a parede mais fina do que a da artéria, tá? Além disso, dentro das veias, nós temos válvulas que ajudam a conduzir o sangue de volta para o coração, já que ela não tem pressão arterial. E aqui a gente tem a circulação sanguínea, tá? Então, nós temos uma circulação chamada pequena circulação ou circulação pulmonar, e aqui a gente tem uma circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, ok? Então, pensando inicialmente na grande circulação ou circulação sistêmica, qual é a função dela? É conduzir o sangue rico em oxigênio para todo o corpo. Então, a circulação sistêmica ou grande circulação, ela se inicia aqui no ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ela vai para a artéria aorta. A artéria aorta se ramifica em artérias menores, depois em arteríolas, e elas vão para todos os tecidos. Nos tecidos, elas se transformam em capilares, que é onde nós temos a hematose tecidual, que eu falei anteriormente para vocês, tá? Então, a hematose tecidual é a troca gasosa que acontece nos tecidos. Então, o sangue chega trazendo oxigênio, entrega o oxigênio para os órgãos e os órgãos devolvem esse sangue com gás carbônico, tá? Então, quando sai dos tecidos, o sangue retorna pelas veias, inicialmente pelas vênulas, que são de menor calibre,
e eles retornam ao coração pelas veias cava superior e a veia cava inferior. Então, o que acontece? A veia cava inferior vai trazer o sangue que está todo abaixo do coração, do nosso corpo, todo abaixo do coração. E a veia cava superior vai trazer o sangue que foi para o nosso cérebro, nossos braços e retorna ao coração. E aí esse sangue rico em gás carbônico agora vai voltar para o átrio direito. E essa é a circulação pulmonar. Grande circulação. Esse vídeo, gente, tá cheio de problemas, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Cheio de erros de gravação, mas vamos lá. Então, essa foi a circulação sistêmica ou grande circulação, ou seja, ventrículo esquerdo, artéria aorta, arteríolas, capilares tecidual, que tem a hematose tecidual, vendo aqui, ó, que ainda é sangue arterial, rico em oxigênio. Passou dos capilares, nós temos as vênulas, veias cava superior e inferior e retorna para o átrio direito, que é justamente o sangue venoso, rico em gás carbônico, tá? Então, o sangue retorna aqui, ó, para o átrio direito. Aí, a gente vai começar a pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, tá? Essa pequena circulação, então, ela começa no ventrículo direito. Do ventrículo direito, ela sai pela artéria pulmonar. Na artéria pulmonar, ela se divide entre pulmão direito e esquerdo, em arteríolas. As arteríolas chegam nos bronquíolos dos nossos pulmões e lá nos capilares dos bronquíolos acontece a troca gasosa, que é a hematose pulmonar. Então, nesse momento, o que acontece? A gente joga fora o gás carbônico do sangue para o alvéolo pulmonar e você expira e automaticamente entra oxigênio no seu alvéolo pulmonar, no seu sangue. Então, essa troca gasosa é chamada de hematose pulmonar. Com isso, quando o sangue sai do pulmão, ele sai pelas vênulas, retornam às veias pulmonares e voltam para o átrio esquerdo. Então, lembrando aqui, ó, onde está vermelho é onde a gente tem circulação de sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio, e aonde nós temos em azul é a circulação rica em gás carbônico, ou seja, sangue venoso, tudo bem? Então, fiquem espertos aí. Aí, vou chamar a atenção que na circulação pulmonar, nós não temos o tradicional. Então, todas as artérias e arteríolas na circulação pulmonar, elas carregam sangue venoso. E as vênulas e as veias pulmonares carregam sangue arterial. Essa é a diferença aqui de pequena e grande circulação, ok? E agora, finalizando aqui, componentes do sangue, né? Então, o nosso sangue, ele possui 4 divisões. A parte líquida, que é o plasma, os eritrócitos, que são as hemácias, os leucócitos, que também são conhecidos como glóbulos brancos, e os trombócitos, que são conhecidos como plaquetas, tá? Lembrando que eritrócitos, leucócitos e trombócitos fazem parte da parte sólida do sangue, ok? E aqui tem o esqueminha, ó. Então, função do plasma, esse aqui seria o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue que carrega os nutrientes, a água, vitamina, sais minerais, hormônios, anticorpos, tudo que o nosso sangue precisa, tá bom? Esse é o plasma. Os eritrócitos, que são as hemácias, que são representadas por essas células aqui, ó, sem núcleo. Os eritrócitos, que são as hemácias, eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico, ok? Os leucócitos, que são essas células maiores aqui, são as células de defesa do nosso corpo. Quando a gente vai fazer um exame de sangue, tem o hemograma, que tem a série branca, são esses carinhas aqui, tá? Eles são os leucócitos e eles que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. E por fim, as plaquetas, que são essas pequenininhas aqui, também chamadas de trombócitos, e a função delas é fazer a coagulação do sangue. Tudo bem? E é isso, pessoal. Então, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e estudem para a prova. Até mais. Tchau, tchau.